Graça e paz, conectados com a palavra. Palavras benditas versus palavras malditas. Bom, dá até para fazer uma espécie de trocadilho. Palavras benditas são benditas e palavras malditas são malditas. Pensando nesse tema, me lembrei da palavra que o apóstolo Tiago diz que, quando se refere à língua, diz que passa a ser um problema sério na vida de todo aquele que deseja viver sob os auspícios, sob a égide do Espírito Santo. Tiago meio que entra em crise e passa a fazer algo parecido com um desabafo, quando ele diz assim, referindo-se à língua: com ela bendizemos a Deus, o Senhor, Criador, e com ela amaldiçoamos os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E ele prossegue dizendo nesse texto depois, no contexto desse texto, que isso não combina, pois de uma mesma fonte não pode verter água doce e água salgada ao mesmo tempo. Então, de uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Não é difícil concordar com o apóstolo Tiago, mas praticar o ensino não é nada fácil. Falar por falar não leva a parte alguma. Já diziam os antigos que usavam um adágio popular, certamente você já ouviu isso também, que quem muito fala dá bom dia a cavalo. Não é dar bom dia andando a cavalo, não, mas dá bom dia cumprimentando um cavalo que estivesse pastando na beira da estrada. Paulo, o apóstolo Paulo, o chamado apóstolo dos gentios, ele não deixa Tiago sozinho. Quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, ele vai dizer lá no capítulo 2, assim, dos versículos 2 a 6. Desculpa, é capítulo 4, 2 a 6. Não, capítulo 2, não. Capítulo 4, 2 a 6. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nesse texto, principalmente no versículo 6, Paulo diz que o nosso falar deve ser cativante, deve ser integral, deve ser uma conversa agradável e temperada, como é o alimento, que é temperado com sal, geralmente, a vida e a nossa conversa de cristãos que somos deve ser agradável e atraente, não insípida, nem morosa. Isso especialmente quando a nossa conversa envolve pessoas que ainda não seguem a Cristo. Nessa escritura, nesse texto, nós podemos encontrar nas entrelinhas outra atitude necessária a ser adotada como seguidor de Cristo, o que nos lembra que, para que possamos ter uma total certeza, total controle sobre nossas ações e palavras, necessitamos de maior intimidade com o Senhor. É muito gratificante quando falamos na hora certa, quando nossas palavras são úteis, nós podemos perceber que elas atingem um objetivo, são úteis para transformar, são úteis para direcionar, são úteis para consolar, e como muitas vezes é tão necessário consolar. Isso entre tantos outros exemplos que poderíamos aqui fazer referência a eles. E é o que já dizia Salomão há tanto tempo antes de Paulo e de Tiago. Lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 11, ele vai dizer assim: a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Salomão, sábio como era, traz essas palavras há tanto tempo atrás escritas.
Então, palavras que são bem ditas, bem colocadas, certamente contribuem para a paz, para a harmonia, contribuem para o crescimento espiritual. Por isso, que nós possamos sempre falar palavras bem ditas. E vamos dispensar as malditas. Que Deus nos abençoe. Vamos a Deus em oração nesse momento. Se você puder orar comigo, deixando o que está fazendo por alguns instantes, venha orar comigo. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a que nós possamos falar sempre decentemente, corretamente, coerentemente, para que o que dissermos realmente possa produzir efeitos positivos na vida daquelas pessoas que nos ouvem. Ajude-nos a crescer nesse sentido, oramos em nome de Jesus. Amém.